passava ao Dr. Carlos Carvalho, que nos ia fazer aqui uma última intervenção. Muito boa tarde. De facto, eu fui, como na guerra, disseram chamem um médico, e eu estou aqui um pouco porque houve uma pessoa que esteve ausente e, portanto, eu vou fazer aqui a moderação da apresentação de três empresas que vão apresentar dispositivos e mostrar que a tecnologia já existe e está a ser utilizada. Duas empresas são portuguesas, a Biodevices, que eu iria chamar, a ISA e também a Alcatel. O facto de eu não ser, eu sou otorrinolaringologista, portanto tem muito a ver, mas peço aos meus colegas que me desculpem se fizer algum erro na interpretação de alguns dados que forem colocados aqui. De qualquer maneira, nos últimos 10 anos também tenho estado envolvido nos sistemas de informação para a saúde e tenho servido um bocadinho, tal como aqui, como ponte entre os médicos e os engenheiros de sistemas de informação, e talvez aqui também faça ponte entre o público em geral e os experts, que cada um iria falar de uma forma muito peculiar. Talvez eu possa fazer um bocadinho a ponte e passaria então a apresentar a Biodevices, que tem o seu sistema Vital Jacket, bastante conhecido em Portugal. A Biodevices irá resumidamente apresentar o seu sistema, seguidamente irá mostrar exemplos de casos que foram testados aqui ao longo deste dia, e eu farei um ou outro comentário do potencial da sua usabilidade e da sua utilidade. Boa tarde a todos. E assim, eu vou tentar dizer só algumas palavras, porque isto está tudo muito cansado, já estamos aqui há muitas horas, e se calhar a melhor maneira de nós mostrarmos tecnologia é realmente demonstrá-la e mostrá-la em tempo real. Portanto, tivemos a falar de conceitos de assisted living, medicina, telemedicina e outros conceitos. Obviamente, há duas partes. Uma parte é a tecnologia, outra parte são os serviços. São as duas importantes. Nós, do nosso lado, resolvemos algumas das partes da tecnologia necessária para podermos ter pacientes ou saudáveis assistidos em casa. Nós temos um sistema muito simples, que eu trouxe para vos mostrar e que está a ser utilizado hoje, aqui, que é uma t-shirt que permite fazer um eletrocardiograma em tempo real, em regime de ambulatório, em qualquer circunstância. Seja ela em casa, a dormir, a fazer desporto, a trabalhar, em qualquer circunstância. Aliás, hoje tivemos 5 pessoas aqui monitorizadas durante todo o dia e penso que ninguém reparou que isso tinha acontecido. Só para vos mostrar, funciona como uma t-shirt de vários modelos. Esta é preta, mas pode ser de várias cores. Tem uma placa que pesa 150 gramas, que está num bolso e que registra os dados todos. Portanto, tem um cartão de memória, os dados ficam registados e podemos registrar até 7 dias consecutivos de dados num cartão destes. Ou então podemos ligar através de um gateway, que seja ele um telemóvel, um computador, o que quisermos, o sistema online e visualizar o sistema em tempo real. Portanto, o que vocês estão a ver aqui neste momento é muito simples. A doutora Vana está monitorizada com a nossa t-shirt neste momento, embora não pareça. Está ligada a um telemóvel. Portanto, não sei se conseguem filmar ou não, mas é possível ver no telemóvel o eletrocardiograma, que por GPRS está a ser transmitido em tempo real. Depois temos um computador que por acaso está na regia, mas podia estar em qualquer lado, que recebe o eletrocardiograma, e temos um médico, o Dr. Carlos, que pode olhar para ali e analisar a ver se estamos... Não quero assustar ninguém, está tudo perfeitamente bem. Para os leigos, aqueles piquinhos é o complexo QRS, portanto o intervalo entre cada pico corresponde ao batimento cardíaco. No canto superior direito, vê 117, há uma medição, creio que é de 8 em 8 segundos, faz uma análise e vai corrigindo a frequência cardíaca. Felizmente ela é uma pessoa calma e, portanto, não entrou em taquicardia. Tudo o resto está dentro dos valores normais. É preciso também chamar a atenção que às vezes há pequenas interferências que têm de ser interpretadas, mas neste caso não houve assim nada de especial. Isto é um sistema simples, como veem, muito simples, é só ligar o telemóvel, está online, que nos permite fazer monitorizações. Faltam agora a parte dos serviços. Falta que haja um corpo clínico que queira prestar serviços deste género
e que possamos ter doentes que estão em casa e que, em caso de urgência, clicam num botão e têm um médico do outro lado do mundo, eventualmente, a ver eletrocardiogramas. Outra função que isto tem é muito simples. Eu posso chegar ao médico ao fim de uma semana, entregar-lhe um cartão de memória e posso-lhes mostrar um relatório rapidamente daquilo que se passou durante uma semana, em que eu lhe digo que tive uma reunião, que estive a voar, que estive a fazer desporto e que me senti mal em determinadas circunstâncias, e ele descarrega os dados e tem dados deste género. Este foi um exame feito hoje também. É uma pessoa saudável também. Apanhamos um caso de uma arritmia simples, que toda a gente tem, portanto há milhares de arritmias, isso é normal. Mas isto é só para mostrar que realmente facilmente se descarrega os dados num computador em 5 minutos e temos um eletrocardiograma que nos permite ao médico fazer uma análise. Qual é a diferença disto para os sistemas que existem convencionalmente? É o conforto. Há um sistema convencional que se chama Holter, ou registrador de eventos, que permite fazer isto durante 24 horas. Se calhar muitos senhores conhecem, é muito fácil. Tenho uma caixa, tenho um cinto, a pessoa tem uma série de cabos, está colado, vai para casa e funciona durante 24 horas. É desconfortável, não é imune a movimento, portanto não nos permite, por exemplo, fazer desporto, fazer corrida, jogging, jogar ténis, etc. É mais pesado e depois tem aquela questão social, que é a pessoa que está com aquilo, tem cabos, vê-se, tem um cinto, não vai fazer uma atividade social normal porque qualquer pessoa percebe que está a ser monitorizado. Com uma t-shirt destas é possível fazer isso sem qualquer dificuldade e, portanto, nós podemos ter pacientes ou saudáveis que são monitorizados na sua vida normal. Mas isto é um caso simples, mas bastante eficaz de monitorização eletrocardiográfica que pode ajudar muito a nível de pacientes cardíacos. Só para dar um outro, estivemos a falar de uma potencial utilização no domicílio por uma população idosa, mas ainda há pouco tempo estava a falar com um colega que é cirurgião cardiotorácico. Nas primeiras 24, 48 horas é onde surgem os casos mais graves, mas quando as pessoas também vão para o domicílio na primeira semana, há um quadro enorme de situações que podiam ser potencialmente prevenidas e esta poderá ser, sem fazer publicidade, que não tem nada a ver com a empresa, é um sistema ótimo para que haja um contacto, uma relação direta entre o cirurgião ou um centro de contacto que está a analisar estes eletrocardiogramas e conseguimos menorizar o número de complicações e, eventualmente, casos fatais de doentes, por exemplo, cirurgia cardíaca no pós-operatório. Bom, não sei se alguém quer fazer tem alguma questão relativamente a este sistema. Posto isto, passaria então a apresentar o sistema da Alcatel, que nos vai mostrar um sistema também de medição, neste caso presente, de tensão arterial e de peso. Com um resumo da solução. It's a challenge for healthcare professionals, patients, and health insurers alike, managing widespread chronic diseases such as diabetes and hypertension. Taking advantage of today's advanced networking and wireless communications technologies, the Alcatel-Lucent Telehealth Manager addresses that challenge by enabling efficient and cost-effective remote patient monitoring. The Alcatel-Lucent Telehealth Manager collects everyday patient data and makes it available instantly and electronically to both the patients themselves and their healthcare providers. Using off-the-shelf health monitoring devices equipped with Bluetooth wireless connectivity and common communications devices such as cell phones and smartphones, the Telehealth Manager simplifies health data collection and gives healthcare providers new capabilities to proactively and economically manage their patients' conditions. The Alcatel-Lucent Telehealth Manager is CE certified and has FDA approval. O quê? Que de um modo simples, nós tivemos aqui 9 aparelhos com pessoas que tiveram a tensão arterial controlada. De um modo, aparelhos aparentemente simples, não tem nada, é um botão, eles fazem tudo automático e escrevem numa base de dados que é compatível com boa parte do que tem sido falado para o registro de saúde eletrônico, com a questão do SOA. Quer dizer, nós seríamos capazes de criar um histórico
de um modo simples e automatizado, onde não há nenhuma interferência. As pessoas estiveram aqui nas mesas da frente, viram que a atenção foi tirada, não há nenhuma interação com o sistema. No caso da hipertensão, é interessante criar um histórico. No caso do diabetes também, o diabético normalmente controla o índice de glicemia dele diariamente, mas essa informação é perdida. Quer dizer, o médico, ao fim, entre uma consulta e outra, tem uma informação pouco fiável, não é? Porque as pessoas têm uma tendência a não dizer realmente o que aconteceu. Se o médico mandar tirar atenção em casa todo dia e anotar, normalmente arredonda-se para baixo. Isso não é uma informação realmente clínica. Aqui, por não haver nenhuma interação, ser totalmente automatizado e transparente, garante ao médico um acesso real à informação. Eu queria passar a esse PC o vídeo, eu não sei se é possível. Bem, eu estou aqui, está pequeno isso? Vamos ver se... Eu entrei na plataforma com a password de um médico. Aqui são as pessoas que estavam todas sendo monitorizadas. Ou seja, o médico entra, tem acesso aos pacientes. Por exemplo, vamos entrar e aceder aos históricos. Histórico de hoje, não? O que acontece? Ele é totalmente customizável, ou seja, nesse caso, está com os valores standard, mas o médico configura para o seu paciente os limites. E configura os limites, nesse caso, da tensão, como do peso, como de vários outros devices que nós podemos monitorizar via Bluetooth na casa da pessoa. Ele também pode configurar alertas, ou seja, eu posso configurar alertas também com níveis diferentes, ou seja, se a pessoa tiver uma medição acima do normal, eu posso mandar um e-mail para o médico, para ele ter um controle. Mas também, se ela tiver 2 medições acima do normal e o médico acha que aquilo pode ser uma situação de maior risco, ele pode receber, por exemplo, um SMS no telemóvel. Isso integra também já com soluções de call e contact center. Ou seja, uma pessoa que tenha que fazer a monitorização, por exemplo, falamos de um idoso em casa e ele esquece, o nosso sistema detecta que a pessoa não teve a menção tirada na data, dispara uma chamada e lembra ela que ela tem que fazer aquela medição. Eu acho que todo o processo, apesar de envolver tecnologia por trás, tenta ser o mais transparente e mais simplificado para o uso. Aqui nós mostrei para o doutor que esse, por exemplo, é o view, a visão do médico. O paciente, o doente, ou a pessoa que está sendo acompanhada, também tem uma entrada, quer dizer, ela tem acesso à informação. A informação é dela, ela imprime reportes em PDF, ela não tem acesso, claro, às configurações, ela tem uma visão diferente, mas toda a informação continua tendo sempre disponível ao dono da informação, quer dizer, a pessoa a quem ela reporta. Eu acho... Só três pequenos pormenores que me chamaram a atenção, como clínico. Um deles foi a utilização de sistemas esfingomanómetros certificados. Durante o almoço estava a conversar com a possível utilização de sistemas iPods, iPhones, em que realmente podem começar a utilizar, a medir sinais biométricos, mas há necessidade de um cuidado absoluto, porque todos os equipamentos médicos são certificados e são validados. Portanto, é preciso verificar que esses sistemas off-the-shelf, num futuro, estejam conformes e haja uma real fiabilidade dos resultados que são obtidos. Um segundo aspecto, e isto agradou-me porque cada vez mais há sistemas médicos que já têm Bluetooth ou RFID e, portanto, podem comunicar. Um outro sistema que particularmente achei interessante, falamos também, nós estamos a fazer a recepção de informação, que foi o que vimos aqui, mas houve um aspecto importante. Muitas vezes falamos que é preciso um feedback e um dos aspectos ser configurável que o doente não mediu atenção num determinado momento e o call center ou quem quer que seja o profissional de saúde ligar e perguntar porque é que não recebeu, porque é que não mediu atenção, isso é importante, isso faz com que haja uma interação entre utente e profissional. Isto é muito importante para que estas tecnologias sejam aceitas.
Um último aspecto é o facto também de se poder, mediante uma tensão, configurar algum tipo de eventos e, portanto, quando o médico tem o relatório, conseguir de alguma maneira fazer uma triagem do tipo de medição e saber em que circunstâncias foi para não utilizar, para não ter informações incorretas. E era tudo que eu tinha a dizer sobre esse sistema. Não sei se alguém tem alguma questão relativamente a esse sistema. Penso que... talvez seja... Eu não sou... Som. Era só uma pergunta muito rápida. Meu nome é João Gaspar. Muito bem, o aparelho é impecável. Eu penso é que não permite mais que o utilizador por aparelho, ou permite? Não permite mais do que o utilizador por aparelho. A ideia é realmente que o utilizador, exatamente foi feito um por aparelho, porque a ideia é que a pessoa esteja em casa, não é? E seja utilizado. Se ela parar de usar, aquele equipamento é entregue a outro. Não é um equipamento que seja partilhado, por exemplo, numa clínica, entre várias pessoas. Não, porque a ideia é que a monitorização seja feita constante. No caso, por exemplo, de um diabético, ele já tem o aparelho dele, e são aparelhos normais, onde nós podemos temos uns módulos Bluetooth, por exemplo, os equipamentos standard do mercado, e é um upgrade ao sistema que ele já usa. Por exemplo, uma pessoa que, por uma questão de hipertensão, tem que fazer uma monitorização constante. Realmente não é um modelo, por exemplo, de um quiosque de saúde, onde a pessoa meça, várias pessoas vão lá medir e têm acesso à informação, não. O conceito partiu de outro pressuposto. Partiu que eu teria, em casa, um ambiente tranquilo, onde eu repetiria sempre o mesmo. Sim, mas eu tenho um aparelho destes em casa. A questão é que, neste caso de monitorização, não sabemos qual é a pessoa de casa que está a usar o aparelho. Se eu tiver mais que uma, tenho que comprar vários aparelhos. Exatamente, um aparelho por pessoa. Não faz muito sentido. Devia haver os aparelhos iam permitir colocar o ID da pessoa ou o nome da pessoa que identificasse. Poderiam. Então, se eu partisse muito para esse tipo de interação, ok, seria interessante nesse ponto de vista. Agora, também tem outra coisa. Nós começamos a permitir a falha, ou seja, eu fiz a medição e esqueci de mudar, aquela medição foi para outra pessoa. Eu fiz uma tensão... Aqui é tentar ser totalmente automatizado e não ter nenhuma possibilidade... Não, mas isso da falha não é verdade. Se a minha filha ou o meu filho forem medir a tensão e não eu, não tem uma password, e portanto altera-lhe logo os dados todos, não sabe se fui eu. Sim, portanto, isso aí é falha. Mas a questão ainda que eu estava a colocar é que numa situação de uma unidade de saúde, fosse ela qual fosse, eu teria que ter depois uma aplicação de software que me permitisse dizer que aquele ID daquele aparelho estava com determinada pessoa, com determinado utente. É aqui. Eu posso referenciar que aquilo... Sim, mas se for numa enfermaria, tenho que estar sempre a mudar o software a dizer que agora vou medir aquilo. Aí não é o uso. Essa aplicação não é para uma aplicação dentro do hospital. Não é esse o objetivo. Tá, obrigado. Vamos então passar à última empresa, a ISA, que tem o know-how tremendo em telemetria e, portanto, vai passar a utilizá-la também nos sistemas de saúde, que acho muito bem. Ora então, boa tarde. O meu nome é Nuno Almeida. Só para vos dar 2 minutos, aproveitar o airtime para alguma publicidade. A ISA é uma empresa com muita experiência em telemetria, 20 anos de integração de eletrónica, aplicação numa multitude de mercados. No caso da saúde, a ISA tem uma aproximação ligeiramente diferente daquela que tem a outros mercados. No caso da saúde, nós temos uma aproximação o mais multidisciplinar possível. Nós temos uma estratégia de produto para um portfólio para redução estratégica de custos de apoio a doenças crónicas ou monitorização de doenças crónicas, na qual nós temos, obviamente, um papel tecnológico, com a experiência de bioengenharia que a maior parte dos nossos quadros traz dos bancos da escola, mas também temos colaborações estratégicas com gerontologia nas suas vertentes de sociologia, psicologia, e também com médicos e enfermeiros habitualmente relacionados com as doenças crónicas. Nesse contexto, e olhando para a tecnologia, a ISA tem uma consola, que é uma consola que é quase commercial off the shelf, e que é uma consola que permite fazer a evolução daquilo que nós chamamos a segunda metade da vida. A partir dos 50 e poucos anos, nós podemos começar a monitorizar fatores que são muito soft, que não têm a ver
com questões de saúde ou de biometria, e dou-vos o exemplo de algo que nós chamamos de monitorização de bem-estar. Portanto, nós, a partir da monitorização, por exemplo, do consumo energético da casa, nós detectamos padrões de consumo energético que nos permitem, por exemplo, determinar se há desvios significativos que podem estar associados a uma patologia. Isto é investigação e desenvolvimento proprietário da ISA, um investimento que estamos a fazer. E depois, essa própria consola, a mesma consola, está qualificada, e hoje demonstramos aqui a vertente peso, tensão arterial, mas está qualificada com oximetria, com glicemia e com uma série de outros parâmetros. Portanto, a consola está qualificada para ser multissensor. Estamos a falar de protocolos abertos. Portanto, nós podemos integrar a nossa consola com uma solução de dados do lado do provedor de serviços de saúde, seja ela qual for. Focando-nos no exemplo de hoje, nós estivemos ao longo do dia a recolher dados de tensão arterial e peso. Eu faço notar que este equipamento não é baseado na utilização de telemóveis. Eu tenho que lembrar, e voltando um bocadinho ao mundo, que nós temos, principalmente nas zonas rurais em Portugal, temos uma taxa de idosos muito elevada que não sabe utilizar um telemóvel. Portanto, nós estamos a falar de um equipamento que é encostado à rede telefónica e que permite que N utilizadores com IDs distintos possam utilizar o mesmo equipamento e que do lado do provedor de saúde há o histórico de cada um dos indivíduos. Portanto, o equipamento está dimensionado e desenhado não só para a utilização no domicílio, mas também para a utilização criteriosa em centros de dia, normalmente geridos por IPSS, onde há um conjunto de idosos a serem seguidos e que podem partilhar o mesmo equipamento, reduzindo o custo global de deslocações aos centros de saúde e serviços por parte de equipas de enfermagem. Pronto, e dito isto, resta-nos, se for possível, olhar para as medições que adquirimos hoje. É óbvio que nós não estamos propriamente focados no interface web. Neste momento, este interface web já está a ser utilizado. Temos um piloto a decorrer com a Unidade de Saúde Familiar de Celas, em Coimbra, em que estamos a monitorizar um conjunto de pacientes específicos. Em relação a isso, obviamente nós temos uma série de dados que, por questões de privacidade, preferimos não partilhar, mas em relação a hoje, nós monitorizamos, e estão aqui os dados. Neste momento estamos a olhar para um website live. Okay? E era isto. Só para terminar, vimos aqui duas empresas portuguesas, uma não portuguesa, e durante a manhã estivemos a ver uma série de estatísticas em que Portugal não aparece. E parece-me que às vezes, na minha opinião pessoal, temos dificuldade em transmitir, dizermos o que fazemos para o exterior. E depois vemos estatísticas em que nós não aparecemos, quando na realidade fazemos muito. Há aqui uma falta de comunicação que não sei como é que poderemos fazer. Muito obrigado, Dr. Carlos Carvalho, por esta sua explicação médica. Agora cabe-me a mim fazer um duplo encerramento, um encerramento de sessão e um encerramento do dia. Pedir desculpas pela ausência do nosso Presidente Diogo Vasconcelos, que já rumou a Paris, hoje não foi Londres, e, portanto, fazer um breve agradecimento a todos os oradores, comentadores, patrocinadores, ao excelente trabalho dos moderadores, que fizeram um excelente trabalho de preparação da sessão. Pedir desculpa de termos escapado este último tempo de debate com as mesas, mas, de facto, para garantir o comprometimento do horário, tomámos essa decisão. E, por último, agradecer às cobaias. Eu fui uma delas, mas temos outros: Gonçalo Serra, João Mota Lopes e também Ana Rita Pereira e Conceição Casanova, que foram, digamos, ou com Vital Jacket ou através da medição dos equipamentos da ISA, tiveram durante o dia a ser monitorizados. Muito obrigado pela presença de todos e até breve.